A paz do Senhor, meu querido irmão, é um prazer mais uma vez estarmos reunidos para juntos estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sou o professor André, professor auxiliar da classe Primeiros Passos da Igreja Assembleia de Deus no bairro do Farol. Vamos fazer uma oração apresentando a Deus este momento de estudo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade que Tu nos dá de estudarmos a Tua Santa Palavra. Te peço por cada aluno, te peço pelos nossos pastores, pela nossa congregação, pela nossa escola bíblica dominical. Fica conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, na lição passada nós estudamos sobre o pecado e a nossa separação. Nós aprendemos que o pecado, ele causa uma separação entre o homem e Deus. E o profeta Isaías deixa isso bem claro no capítulo 59, verso 1 e 2, quando ele nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele causa essa separação entre o homem e Deus. Mas, o que é o pecado? Vamos relembrar esse conceito? O que é o pecado? A declaração de fé da nossa igreja diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei, conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Transgressão significa ir além, passar dos limites, violar, não observar. Ou seja, porque o pecado, poderíamos assim dizer, é passar dos limites da lei de Deus. É ir além da lei de Deus, violar a lei de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não ir além da tua lei, para não passar dos limites da tua lei, para não violar a tua lei. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E qual é a origem do pecado? Olha só. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Interessante isso. Podemos pensar, desavisadamente, que o pecado surgiu lá no Éden. Mas não é bem assim. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim ungido, que juntamente com um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. Repara só o que o profeta Ezequiel nos diz no capítulo 28, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia e acompanhe. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito
eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos além. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 14, verso 12 ao 15, sobre essa rebelião que aconteceu nas regiões celestiais. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ó estrela da manhã, em outra versão, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. O querubim ungido tornou-se Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado diabo, nome que significa caluniador. Quanto aos anjos que se rebelaram, tornaram-se demônios. Entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. É isso que consta na declaração de fé da nossa igreja. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. Muita gente se questiona, porque Deus permitiu o pecado. Mas Deus não é o autor nem o causador do pecado. Vamos entender isso. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, na sua capacidade, no seu atributo de enxergar o futuro, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter o cuidado para que, ao se fazer esta interpretação, não fazer de Deus a causa ou o autor do pecado. Como está escrito em Jó, capítulo 34, verso 10. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, se Deus não é o causador do pecado, onde o pecado é gerado? Vamos aprender isso. O pecado é gerado no coração do agente pecador, transgressor, por sua própria volição, por sua própria vontade, desejo, anseio e cobiça. O apóstolo Tiago deixa isso bem claro. Ele diz assim no capítulo 1, versos 13 ao 15. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo desenfreado. Depois, havendo esse desejo desenfreado concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado é gerado no coração do homem, quando ele é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Pecado original. Adão não foi criado impecável, ou seja, sem a capacidade de pecar, nem pecaminoso, ou seja, não foi criado já com o pecado em si. Ele foi criado perfeito. Nós encontramos isso claramente nas Escrituras. Deus fez ao homem reto,
mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Deus fez o homem reto. Deus fez Adão reto. Deus dotou Adão do livre arbítrio com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer ao Criador. Adão era dotado da capacidade de escolher obedecer ou desobedecer. Adão não tinha sobre ele a influência da carne, como nós temos hoje, nem do próprio pecado, porque ele não conhecia o pecado ainda. Ele tinha plena capacidade para escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, nós percebemos isso claramente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Adão tinha a faculdade de escolher. Deus o capacitou com livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Vamos em frente. A iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. O pecado, ele alcança a todos, ele tem um caráter universal. Não existe um homem, um ser humano na face da terra que não seja alcançado pelo pecado. E mais, não existe um homem que não tenha tido a sua imagem e semelhança de Deus tocada pelo pecado, diminuída pelo pecado. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado maculou essa imagem, degenerou essa imagem. Então o homem passou a conviver com uma degeneração total. Como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo está nos dizendo que se todos morrem, então todos são pecadores. Então o pecado alcança a todos. Todos se encontram num estado de degeneração, porque o pecado ele corrompeu aquilo que havia da semelhança de Deus em nós. Vamos adiante. E as consequências do pecado? A primeira consequência do pecado, morte. A morte é uma das consequências primárias do pecado. Sua punição e castigo. Por essa razão, o mundo inteiro tem que experimentar esse terrível golpe. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Esse é o resultado do pecado original de Adão, a morte. Interessante que quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente, instantaneamente, mas ele morreu espiritualmente. Que quando ele pecou, que Deus foi visitá-lo no jardim, foi visitar o casal Adão e Eva, ele teve medo e se escondeu. Então, a morte espiritual já estava ali. A morte física não tinha acontecido, mas a morte espiritual foi instantânea. Ele passou a sentir medo e se escondeu. E nós encontramos nesse versículo que acabamos de ler, Hebreus 9, 27,
3 tipos de mortes, consequência do pecado. Vamos analisar esse texto, esse versículo. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Olha, o escritor está falando aqui da morte física. Está claro. Morrer uma vez. Todo ser humano morre. A não ser aquele que morreu e ressuscitou, mas volta a morrer de novo, assim como aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu, foi ressuscitado por Jesus, mas voltou a morrer, porque está ordenado aos homens morrerem fisicamente, por conta do pecado. Mas encontramos aqui também outro tipo de morte. Encontramos a morte espiritual. Porque se a morte física, se existe a morte física, é porque existe a morte espiritual antes. Porque a morte é o salário do pecado. Então, se existe morte espiritual, vai existir morte física. E se existe morte física, existe morte espiritual. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui nós encontramos a morte eterna, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. A morte eterna significa a separação eterna entre Deus e o homem. A morte física, quando o espírito é separado do corpo. Morte espiritual é o afastamento entre Deus e o homem causado pelo pecado. Para a morte espiritual, a solução. Quando nos rendemos, quando somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e abraçamos a mensagem da cruz, nós somos vivificados. Nós passamos a viver em Cristo. Nós que estávamos longe, nos aproximamos de Deus por Cristo. Então, para a morte espiritual, a solução. Para a morte física também há a solução, porque aqueles que morrerem na esperança da ressurreição, um dia, quando Cristo voltar, hão de ressuscitar em um corpo incorruptível. Mas para a morte eterna não há solução. É a separação eterna entre Deus e o homem. Bem, nós fizemos um flashback da lição passada e vamos agora adentrar a lição da presente aula, que trata-se do anexo 2, da lição 2, que tem por título A Justiça e a Santidade de Deus. A justiça e a santidade fazem parte dos atributos morais de Deus. Esses atributos dizem respeito a determinados elementos do caráter de Deus, através dos quais ele se dá a conhecer ao homem. Dentre esses atributos morais de Deus, nós encontramos a veracidade de Deus, porque Deus não pode mentir. Nós conhecemos um Deus verdadeiro, que não pode mentir. Nós conhecemos a graça de Deus, nós conhecemos a bondade de Deus. Todos esses elementos são atributos morais de Deus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus e a santidade e a própria justiça de Deus, que são assuntos centrais da nossa lição. Justiça e santidade. A justiça de Deus é a capacidade de dar a cada um o que corresponde aos seus méritos. Em Romanos 2, versos 6 a 8, nós encontramos a seguinte expressão do apóstolo Paulo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja,
é a capacidade de dar a cada um o que corresponde aos seus méritos. É como o apóstolo Paulo escreveu: recompensará cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça de Deus, que recompensa cada um segundo as suas obras. E a santidade de Deus significa a sua absoluta pureza moral. Deus é santo. A santidade de Deus é externada em toda a Escritura. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Leamos o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 15 e 16. Ele nos diz assim, abra sua Bíblia e acompanhe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora, meu querido, nós podemos fazer a seguinte indagação: a justiça e a santidade de Deus anulam os demais atributos de Deus? E a resposta é simples: não. Vamos imaginar o seguinte: o leito de um rio, onde de um lado nós encontramos numa margem a justiça de Deus, e no outro lado nós encontramos a santidade de Deus. Entre a justiça de Deus e a santidade de Deus, nós encontramos a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 23. Vamos fazer essa leitura que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, entre a justiça de Deus e a santidade de Deus, nós encontramos a misericórdia. A misericórdia de Deus não é anulada. Ela está ali no meio, na ligação. Entre a justiça e a santidade, nós encontramos a longanimidade. Abra sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, onde encontramos a seguinte expressão: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O apóstolo Pedro está falando à igreja aqui sobre a volta do Senhor. E alguns já estavam dizendo que a volta do Senhor estava demorando. O apóstolo Pedro diz: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ou seja, entre a justiça de Deus e a sua santidade, nós encontramos a longanimidade de Deus, que não quer que ninguém se perca. Entre a justiça de Deus e a sua santidade, nós encontramos a sua bondade. Isaías, capítulo 63, verso 7, nos diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amados, multidão de benignidade, de bondade.
Basta que nós olhemos ao nosso redor. Nós vamos contemplar a bondade do Senhor. Entre a justiça de Deus e a sua santidade, nós encontramos muitas benignidades, multidões das suas benignidades e da sua bondade. Entre a justiça e a santidade de Deus, nós encontramos o seu amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre a justiça de Deus e a sua santidade, nós encontramos o seu amor. O amor que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos adiante. Porque Deus não pode simplesmente ignorar o nosso pecado? A resposta é simples. Devido à sua justiça e à sua santidade. Justiça e santidade. Vamos falar um pouco mais sobre a justiça de Deus. Todos nós estamos aquém dos padrões perfeitos de Deus. Isso é um fato. Uma vez que Ele é governante moral do universo, não pode considerar com indiferença as infrações aos seus padrões perfeitos. Seria uma afronta se um juiz deixasse de administrar justiça no seu tribunal. Queridos, nós que somos imperfeitos, nós exigimos dos nossos tribunais a perfeita administração, ou a mais perfeita possível administração da justiça. Imagine Deus, que é totalmente santo, totalmente justo. Se nós imperfeitos cobramos justiça, imagine Deus. Vejamos esse exemplo de um juiz acima da lei. Imagine um juiz que, depois de ouvir um caso envolvendo um brutal assassinato e estupro, decide deixar o culpado em liberdade porque deseja agir de maneira amorosa. O que a família da vítima pensaria do fato de o juiz ignorar um crime tão escandaloso? Naturalmente, eles clamariam por justiça. Permitir que o assassino ficasse em liberdade seria banalizar o ato brutal e fazer pouco da vida perdida do ente querido. Em que tipo de mundo viveríamos se cada juiz decidisse agir com amor e bondade e perdoar crimes em vez de administrar a justiça? Vejamos esse exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 18, Abraão recebe a visita do próprio Deus em sua tenda. E Deus lhe revela que estava para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a questionar o Senhor sobre a possibilidade de livramento para aquelas cidades. E ele diz assim, Gênesis capítulo 18, verso 23 e 25. E chegou-se Abraão dizendo: destruirias também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirias também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha a pergunta que Abraão faz a Deus.
não faria justiça ao juiz de toda a terra? Deus é a verdade e as suas leis são justas. E essa pergunta que Abraão faz, queridos, ela chega até nós. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Que nós não possamos nos esquecer que o nosso Deus também é um Deus de justiça e que Ele é de julgar a todos. E da justiça de Deus ninguém pode escapar. Mas vamos adiante. Vamos agora estudar um pouco sobre a santidade de Deus. Nós sabemos que Deus é provocado pelo nosso pecado. A santidade de Deus repudia o pecado. Deus ama o pecador, mas detesta, odeia o pecado. A segunda razão por que Deus deve reagir ao pecado é porque Ele é santo. A primeira, porque Ele é justo. A segunda, porque Ele é santo. Na verdade, o atributo da santidade é aplicado a Deus mais do que qualquer outro atributo na Bíblia. A santidade de Deus é simplesmente incompatível com o pecado. Os olhos de Deus são puros demais para contemplar o mal. E como Ele é perfeito, não pode tolerar injustiças ou transgressões. Encontramos isso em Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque, capítulo 1, verso 13, onde lemos: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, verso 13, parte A. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A santidade de Deus é simplesmente incompatível com o pecado. Da mesma forma que os nossos olhos não podem tolerar os raios solares, quando olhamos diretamente para o sol, há alguma coisa relacionada à santidade de Deus, associado à sua natureza de forma instintiva, que faz com que a sua ira se acenda diante do pecado. A Bíblia descreve algumas situações em que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vejamos, no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim: No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Vejamos outro exemplo em Juízes, capítulo 3, verso 8. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Estou lendo o verso 7. E serviram aos Baalins e Astarote. Agora o 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. O pecado atrai a ira de Deus. Isso é comprovado nas Escrituras. Vamos adiante. Certa ocasião, o povo de Israel pediu a Moisés para que Deus falasse diretamente com o povo, pois não queriam mais a intermediação de Moisés.
Nós vamos encontrar isso aí no livro do Êxodo, capítulo 19, capítulo 20. Após diversas instruções dadas por Deus para o povo se santificar e respeitar os limites da aproximação do monte, chegou o grande dia da manifestação de Deus no Monte Sinai. Olha as recomendações que Deus passou para o povo. Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Êxodo capítulo 19, verso 12. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Êxodo 19, 22. A santidade de Deus era tão imensa que Deus passou recomendações para que o povo não se aproximasse do monte e nem tocasse no monte. Porque se tocasse, se aproximasse, morreriam. Da mesma forma, os sacerdotes, Deus pediu para que eles se santificassem. Caso contrário, Deus se lançaria sobre eles. Vejam o peso da santidade de Deus. Olha só, em Êxodo capítulo 20, verso 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Quando o povo viu o monte fumegando, os trovões, os relâmpagos, a glória de Deus descendo, o peso da santidade de Deus, o povo temeu, que ninguém suporta a santidade de Deus. Ninguém suporta o peso da santidade de Deus. O povo temeu e disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Vamos adiante. O homem diante da justiça de Deus. Assim como você pode ver, o pecado de Adão e Eva e a sua queda resultante deixaram toda a humanidade em um grave dilema. Eles deram as costas a Deus e ele, na sua santidade e justiça, teve de proferir um justo e santo julgamento contra eles. Esse julgamento foi a morte e a separação de Deus. O maior problema do homem é a sua separação de Deus. O pecado gera essa separação entre o homem e Deus, uma barreira intransponível. Mas em Cristo, nós podemos derrubar essa barreira. Nós podemos fazer a transposição da barreira. Essa barreira, aparentemente intransponível, foi vencida pelo desprendimento de Deus em oferecer o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre a justiça de Deus e a santidade de Deus, nós encontramos o amor de Deus. Mas nós vamos estudar isso na próxima lição. O pecado e o plano de Deus. O plano de Deus para salvar a humanidade. Meu querido aluno, meu querido irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.